Caro leitor, já se deparou com o convite solene do Salmo 2:10? Ele proclama com clareza: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Já se perguntou o que Deus quis dizer ao chamar os poderosos à sabedoria? Ou como seria a história de alguém que ouviu esse chamado e aprendeu a trocar o orgulho pela humildade diante do Rei dos Reis? Venha comigo, mergulhe neste relato que pode aquecer seu coração e revelar o que significa deixar-se instruir por Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores. A história de Beatriz, aos 49 anos, estava sentada no escritório de sua pequena empresa, o silêncio da noite quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio na parede. A luz suave de um abajur iluminava uma Bíblia aberta no Salmo 2:10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. As palavras, lidas numa tarde de angústia, pareciam um chamado direto ao seu coração. Elas a fizeram refletir sobre sua vida, os triunfos que a encheram de orgulho, as quedas que a humilharam e a sabedoria que começava a florescer. Beatriz crescera numa família de classe média, onde o sucesso era o maior valor. Inteligente e determinada, ela se formou em administração e, aos 30 anos, fundou uma consultoria empresarial. Sua habilidade em liderar e tomar decisões rápidas a levou ao topo. Clientes a procuravam, jornais locais a elogiavam, e Beatriz sentia-se como uma rainha em seu reino. Mas, com o sucesso, veio o orgulho. Ela acreditava que seu talento era suficiente para enfrentar qualquer desafio, e raramente pedia conselhos, muito menos buscava a Deus. Eu faço meu próprio caminho, dizia, com um sorriso confiante. Aos 40 anos, o reino de Beatriz começou a tremer. Uma série de contratos cancelados e a concorrência de empresas maiores fizeram sua consultoria entrar em crise. Para piorar, sua filha Sofia, então com 15 anos, se afastou, ressentida com a mãe que sempre colocava o trabalho acima da família. Você acha que pode tudo, mãe? Disse Sofia numa discussão. As palavras cortaram Beatriz, mas ela as ignorou, mergulhando ainda mais no trabalho para salvar seu negócio. No fundo, porém, a solidão crescia. Numa noite, enquanto revisava planilhas, Beatriz sentiu um aperto no peito. Não de saúde, mas de vazio. Ela encontrou uma Bíblia que pertencera à sua avó, Dona Amélia, uma mulher de fé que sempre falava de Deus com ternura. Beatriz abriu o Salmo 2:10 e leu o chamado à prudência. As palavras a confrontaram. Seria ela, com seu orgulho, como os reis que precisavam ser ensinados? Exausta, ela orou pela primeira vez em anos, pedindo a Deus que a guiasse. O chamado à prudência. Na manhã seguinte, Beatriz decidiu mudar. Ela buscou ajuda na igreja que sua avó frequentava, onde conheceu o pastor Elias, um homem de 65 anos, com um jeito calmo e olhos que transmitiam compreensão. Num café após o culto, Beatriz desabafou sobre sua crise e mencionou o Salmo 2:10. Por que Deus chama os reis à prudência? Perguntou. Elias sorriu. Porque até os mais poderosos precisam aprender que só Deus é soberano. Ser prudente é reconhecer que você não tem todas as respostas, mas Ele tem. As palavras de Elias fizeram Beatriz refletir. Ela percebeu que sua confiança em si mesma a levara a ignorar conselhos, afastar pessoas e até desprezar a fé. O Salmo 2:10 era um convite a se humilhar, a deixar-se instruir por Deus. Beatriz começou a frequentar a igreja regularmente, levando Sofia, que, embora relutante, aceitou ir. Ela também começou a ler a Bíblia, buscando entender como ser prudente não só nos negócios, mas na vida. Aos 45 anos, Beatriz enfrentou uma nova prova. Um grande cliente, senhor Almeida, ofereceu um contrato que salvaria sua empresa, mas exigia que ela manipulasse relatórios financeiros. É assim que o jogo funciona, Beatriz, disse ele com um tom arrogante. A oferta era tentadora. O dinheiro resolveria as dívidas e traria estabilidade. Mas Beatriz pensou no Salmo 2:10. Ser prudente significava obedecer a Deus, não ceder ao orgulho ou à ganância. Ela recusou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Almeida riu, chamando-a de idealista, mas Beatriz sentiu paz. Deus me instrui, pensou. Deixai-vos instruir. Sem o contrato,
Beatriz precisou redimensionar sua empresa. Ela vendeu o escritório luxuoso e passou a trabalhar de casa com uma equipe menor, focando em clientes que valorizavam a honestidade. O começo foi difícil, mas ela encontrou alegria no trabalho mais simples. Na igreja, tornou-se parte do grupo de Elias, onde homens e mulheres compartilhavam suas lutas e aprendiam juntos. Beatriz começou a ajudar na organização de eventos comunitários, como feiras de artesanato e mutirões de doação. Sofia, vendo a mudança na mãe, começou a se abrir. Numa noite, enquanto preparavam o jantar, ela disse: "Você tá diferente, mãe, parece mais leve." Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos e abriu a Bíblia no Salmo 2:10. "É porque tô aprendendo a ser prudente, filha. Deus está me ensinando." Sofia, aos poucos, voltou a confiar na mãe, e as duas começaram a reconstruir seu relacionamento. Na igreja, Beatriz conheceu Dona Clara, uma artesã de 55 anos, que perdera o marido e lutava para sustentar os netos. As duas se tornaram amigas, e Beatriz ajudou Clara a vender seus trabalhos na feira. "Você me faz acreditar que Deus ainda tem planos para mim", disse Clara numa tarde. Beatriz percebeu que ser instruída por Deus significava não só mudar a si mesma, mas impactar outros com amor e humildade. Uma vida transformada. Aos 49 anos, Beatriz vivia com uma serenidade que nunca conhecera. Sua empresa, agora menor, era sustentável, baseada em valores que ela não negociava. Sua casa, cheia de risadas de Sofia e visitas de amigos da igreja, era um refúgio de paz. Ela adotou um gato, Sol, que a acompanhava nas noites de leitura. Na igreja, Beatriz liderava um grupo de mulheres, compartilhando como o Salmo 2:10, a ensinar a trocar o orgulho pela sabedoria de Deus. Numa tarde, enquanto organizava a feira comunitária, Beatriz recebeu uma carta de Sofia, que agora estudava psicologia numa cidade vizinha. "Mãe, você me ensinou que ser forte é saber ouvir Deus", escrevera. Beatriz guardou a carta na Bíblia, ao lado do Salmo 2:10, com lágrimas de gratidão. Ela sabia que, ao deixar-se instruir, encontrara uma herança maior que qualquer reino, uma vida de propósito, amor e fé. O significado do Salmo 2:10. O Salmo 2:10. "Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra", marca uma transição no Salmo 2, que começa com a rebelião das nações contra Deus e seu ungido. Após afirmar a soberania divina, o Salmo oferece um convite aos líderes rebeldes, reis e juízes, para escolherem a sabedoria, reconhecendo o governo de Deus. Para além do contexto histórico, o versículo fala ao coração humano, chamando todos à humildade e à obediência. Sede prudentes. A prudência aqui é mais que cautela. É a sabedoria de reconhecer a soberania de Deus. Para Beatriz, significava abandonar o orgulho e buscar a direção divina, mesmo quando o mundo oferecia atalhos. Deixai-vos instruir. O chamado à instrução é um convite à humildade. Reis e juízes, figuras de poder, são desafiados a se submeterem a Deus. Beatriz aprendeu isso ao ouvir a palavra e a comunidade, permitindo que Deus moldasse suas decisões. Um convite universal. Embora dirigido a líderes, o versículo se aplica a todos que exercem influência, em casa, no trabalho, na vida. Beatriz viu que ser prudente era liderar com amor, não com controle, e deixar-se ensinar por Deus. Reflexão para o coração. Caro leitor, já sentiu o peso de querer controlar tudo? Talvez tenha construído reinos, carreiras, famílias, sonhos, com suas próprias mãos, só para ver rachaduras aparecerem. O Salmo 2:10 é um convite suave para ser prudente, para deixar-se instruir por Deus. Ele nos chama a trocar o orgulho pela humildade, o controle pela confiança. Beatriz descobriu que a verdadeira sabedoria vem de ouvir Deus e viver para Ele. E você? Há algo em sua vida que precisa de instrução divina? Que tal dar um passo em direção a Deus, deixando que Ele te ensine a ser prudente, a construir uma vida que resista às tempestades? Que sua jornada seja guiada pela sabedoria do Rei dos Reis, levando você a uma vida de paz e propósito.